Olá, segurança contra incêndio no nosso ambiente de trabalho é um assunto muito sério e que envolve todo mundo, sem exceção. Então vamos juntos entender quais são as regras e os procedimentos que garantem a nossa proteção no dia a dia. E vale reforçar que, aqui na Bemo Engenharia, a segurança de todos é prioridade máxima. Por isso, esse material foi pensado e preparado com muito cuidado para que cada um de nós saiba exatamente como agir e se proteger. Bom, o nosso papo vai se dividir em 5 etapas bem importantes. Primeiro, vamos falar da NR23, que é a base de tudo. Depois, vamos entender melhor o que é o fogo. Em seguida, conhecer a nossa brigada de incêndio. Daí, partimos para a prática. O que fazer numa emergência? E por fim, vamos falar sobre o papel de cada um de nós nisso tudo. Vamos lá? Para começar, vamos direto ao ponto. O que sustenta todo o nosso plano de segurança? É a norma regulamentadora 23, a famosa NR23. É ela que dita as regras do jogo. Pensa na NR23 como se fosse o nosso guia oficial de segurança contra incêndios aqui no Brasil. É essa norma que define todas as medidas de prevenção que as empresas como a nossa precisam seguir para proteger as pessoas e o lugar onde a gente trabalha. E olha que interessante, a segurança se apoia em 2 pilares que são igualmente importantes. De um lado a gente tem o fator físico, o prédio, os materiais, os extintores, alarmes, tudo isso. Do outro lado, o fator humano, ou seja, nós, pessoas bem treinadas que sabem o que fazer. Um pilar não se sustenta sem o outro, né? Para a gente poder agir do jeito certo, primeiro a gente precisa conhecer bem o nosso adversário. Então vamos entender um pouquinho da ciência por trás do fogo. E já começo com uma pergunta que parece simples, mas não é. Fogo e incêndio são a mesma coisa? A grande diferença, pessoal, está na palavra controle. O fogo, quando está controlado, é útil, como a chama do fogão em casa. Agora, um incêndio é quando esse fogo sai do nosso controle. Aí ele vira uma ameaça de verdade para a nossa vida, para o ambiente e para o nosso patrimônio. Para um fogo começar e continuar queimando, ele precisa de 4 coisinhas, que formam um chamado tetraedro do fogo. A gente precisa de um combustível, como papel ou madeira, do calor, que é energia para começar tudo, do oxigênio, que alimenta a chama, e da reação em cadeia, que é o processo que mantém tudo isso acontecendo. Se a gente tirar qualquer um desses 4, o fogo simplesmente apaga. E é fundamental a gente saber que existem diferentes tipos, ou melhor, classes de fogo. Isso depende do que está queimando. Um fogo em papel, por exemplo, é classe A. Se for em gasolina, já é classe B. E se envolver um painel elétrico ligado, é classe C. E por que isso é importante? Porque cada tipo de fogo precisa ser combatido de um jeito específico. Tá, mas e quem são as pessoas que recebem um treinamento especial para serem os primeiros a agir numa situação dessas? Essa é a nossa brigada de incêndio. A nossa brigada é formada por colegas de trabalho, gente como a gente, que se voluntaria e recebe um treinamento super completo para ser a nossa primeira linha de defesa em uma emergência. Eles são organizados para agir rápido e com segurança antes mesmo da chegada dos bombeiros. E o trabalho da brigada tem 4 frentes principais. A primeira, e mais importante, é a prevenção, para evitar que o fogo comece. Depois vem o combate inicial ao fogo, a coordenação para evacuar o local com segurança e também a prestação dos primeiros socorros. Ok, agora vamos para a parte prática. O que a gente precisa fazer quando uma emergência acontece de verdade e o alarme começa a tocar? Para apagar o fogo, a lógica é até que simples. Lembra daqueles elementos do tetraedro? A gente só precisa eliminar um deles. A gente pode fazer isso resfriando para tirar o calor, abafando para cortar o oxigênio ou isolando, que é quando a gente tira o combustível de perto do fogo. E se você tiver treinamento e a situação for segura para agir, usar um extintor é mais fácil do que parece. É só lembrar de 4 passos. Puxe o pino de segurança, aponte o bico para a base do fogo, aperte o gatilho e faça um movimento de varredura de um lado para o outro. Agora, atenção! Esse é um ponto crucial. Tem que usar o extintor certo para a classe de fogo certa. Usar água num fogo elétrico, por exemplo, é extremamente perigoso. Então, conhecer essa tabela pode fazer toda a diferença. Durante uma evacuação, a palavra de ordem é calma. O procedimento é bem claro. Siga as rotas de fuga sinalizadas, sem correria e sem empurrar. Jamais use os elevadores, sempre as escadas. Se vir alguém com dificuldade de locomoção, ajude. E o destino final de todo mundo é o ponto de encontro. E isso tudo nos leva ao nosso último ponto, que talvez seja o mais importante de todos: o papel que cada um de nós tem nessa história. Segurança é um trabalho de equipe. Não adianta só a brigada estar preparada. Cada um de nós tem a responsabilidade de conhecer as rotas de fuga,
de nunca deixar nada bloqueando as saídas de emergência, de participar para valer dos treinamentos e, claro, de avisar se notar qualquer risco. E tem uma frase que resume perfeitamente tudo que a gente conversou. Prevenir é proteger, treinar é estar preparado. É exatamente esse o espírito. Lembrem-se, esse conhecimento que a gente compartilhou aqui é a nossa ferramenta mais poderosa de proteção. Por isso, este material foi feito pensando em cada colaborador da Bemo Engenharia, para reforçar o nosso compromisso com um lugar de trabalho sempre seguro. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, qual hábito de segurança, por menor que seja, a gente pode melhorar a partir de hoje? Porque a segurança de todos começa com a atitude de cada um. Pensem nisso.